Agora na Mix. Tudo. Mix tudo. Mix 73, boa noite. Sextou mais uma vez. Mix tudo na área pra todo o Brasil. E eu te convido a trocar uma ideia com a gente. Sempre com muito conteúdo. A gente traz assuntos pra debater, pra saber a sua opinião. E hoje vamos falar de quê? De economia, né? A economia chamou a atenção de todo mundo nessa semana. Alta do dólar, bolsa de valores, o tal do Circuit Breaker. É muita informação. Eu nem sabia o que era isso. Olha só. E aí veio à tona e a gente quer debater. A gente não podia terminar, né, essa semana sem falar de um papo desse. E claro, convidamos um especialista, um economista para tirar todas as nossas dúvidas. E é isso que a gente vai saber aqui hoje. Com o que o brasileiro realmente deve se preocupar? Então, fica com a gente a partir de agora. E responda também o nosso tema de hoje, que é sobre economia. Depois dessa semana maluca aí, você mudou algum plano que envolvia dinheiro, sei lá, viagens, poupança? Tá com medo aí? Manda no 11 981 80 que tá só começando e você concorre ao nosso prêmio, que é uma central multimídia para veículos. Você vai poder equipar seu carro, ter acesso a tudo em vídeo, GPS, playlist de música e muito mais. Bora! Mix tudo. Mix 715 e o som com Clean Bandit Rather Be. Tá rolando o Mix tudo nessa sexta-feira. Não dá pra falar de outra coisa a não ser a alta e baixa da economia, né, gente? Quanta coisa aconteceu. Bolsa de valores. Hoje até que começou bem, mas depois deu uma estagnada. E a gente quer saber de você hoje, depois dessa semana maluca na economia. Você mudou algum plano que envolva dinheiro, que envolvia suas férias, sei lá, poupança, investimento? Manda pra gente no 11 981 80 E a boa notícia é que, claro, né, a gente quer saber a sua opinião, mas também queremos saber a opinião de uma economista para tirar todas as nossas dúvidas. E ela vai estar com a gente na virada do intervalo. Fica aí, tá demais. Tudo. Mix tudo. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Mix tudo. Mix 718 e de volta aqui no Mix Tudo. Vai mandando a sua mensagem pra gente. O papo hoje é sobre economia. Eu quero saber se depois dessa semana maluca aí, né, na bolsa de valores, na economia, você mudou algum plano que envolvia dinheiro, bufunfa. Manda aí, pode ser áudio, pode ser texto também. Porque agora, né, atenção, a gente foi atrás de uma especialista, uma economista pra trocar uma ideia com a gente, tirar todas as nossas dúvidas. E o nome dela é Bruna Aleman. A Bruna foi convidada pra colar aqui, mas adivinhem, eu quero que vocês adivinhem por que ela não está aqui. Sim, a Bruna, a nossa economista dessa noite, tá em quarentena. Mas não tem problema, ela participou, né, gravou áudios pra gente. E vamos lá, a primeira grande dúvida de todos é com relação ao dólar, né? E foi isso que a gente perguntou pra Bruna hoje. Por que o dólar subiu tanto no Brasil e qual é o resultado dessa alta em nosso dia a dia? Fala pra gente, Bruna. Boa noite, Gi, Boa noite. Ouvintes do Mix Tudo. É uma honra estar com vocês, tirando todas as dúvidas em uma semana lotada de turbulência e muito pânico nesse mercado financeiro e no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. O dólar, ele sobe por vários motivos. Pode ser política, pode ser economia, fatores externos como doenças ou crises internacionais. Mas por que isso está acontecendo? O Brasil, ele ainda não é uma superpotência, um país que gira sua economia sozinho e também não trabalha a economia de outros países, não tem o poder de trabalhar a economia de outros países, ou seja, nossa moeda, ela já é desvalorizada por si só. Aí nós vamos juntar outros problemas econômicos, como a taxa de desemprego, a incerteza do nosso crescimento nacional, o crescimento da nossa indústria, e aí chega o coronavírus. O investidor internacional ou os outros países começam a ficar um pouco inseguros de investir no país, acabam tirando seus investimentos em dólar aqui dentro, e aí numa conta simples de matemática, se sai mais do que entra, a gente fica no negativo. Isso impacta demais e ainda ganhamos essa cerejinha do bolo que foi o coronavírus. Conta simples de matemática, insegurança internacional, estrangeiro tirando dinheiro do país mais do que está colocando, a conta fica negativa e o dólar aumenta. Entendi. Então quer dizer que o Brasil tá o quê? Desvalorizado? É isso? É, no momento, né, com o surto do coronavírus, isso acontece mesmo. E a gente pediu também para nossa economista esclarecer por que a Bolsa de Valores teve as negociações suspensas nessa semana e principalmente, gente, a palavra que todo mundo procurou no Google, também foi uma tag que subiu bastante no Twitter, nas redes sociais, foi Circuit Breaker. Explica pra gente, A doutora. Bolsa
Bolsa, nessa semana, ela suspendeu suas atividades para reorganizar as negociações e depois abrir o mercado novamente. Por que isso acontece? Vamos lá. Quando nós estamos numa crise e vemos tudo caindo, se essas quedas elas forem maiores que 10%, eles aplicam o tal famoso circuit breaker. Nada mais é que eles param todas as negociações que estão sendo feitas por um período de tempo, no caso 30 minutos ou meia hora, para que possa voltar o fôlego e continuar as negociações. Nessa semana nós tivemos os exemplos, por exemplo, quando chegou a menos 11%, eles pararam e voltou a funcionar. Quando voltou a funcionar, chegou a menos 15% e parou de novo. Isso serve muito para que as perdas no mesmo dia elas não sejam tão grandes e não impacta ainda mais o medo do investidor, porque mais pessoas estão vendo que aquele mercado está totalmente instável e a gente pode ter uma saída de dólar maior ou de investimento aqui no nosso país. Em linha simples, é como ganhar um fôlego parando um pouquinho durante aquela corridinha que você está fazendo de manhã. Você precisa desse fôlego para depois voltar a negociar novamente ou para voltar a correr novamente. Bom, esclarecido então o tal do Circuit Breaker aqui no Mix Tudo. E agora, o que o coronavírus tem a ver com tudo isso que está acontecendo na economia mundial? Fala pra gente. O coronavírus, como eu falei, é a cereja do bolo. Então vamos pensar que tudo começou na China. Hoje, qualquer produto que nós compramos na 25 de março, por exemplo, ele vem de onde? Da China. Aí nós paramos para pensar que por conta da doença, as pessoas lá na China, elas param de trabalhar. As fábricas fecham por um período, consequentemente, os navios que vão trazer esses produtos, eles acabam não chegando, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Isso, se eles chegarem ou se eles embarcarem, pode demorar de 1 a 2 meses a mais que o esperado. Então, pensa nisso numa proporção acontecendo no mundo inteiro. Hoje nós temos um grande país onde se iniciou a doença e que mostrou para todo mundo que se ele parar, todos vão sofrer. Por quê? Sem mercadoria, sem fluxo de dinheiro, já que toda essa mercadoria é negociada em dólar pelo mundo inteiro, sem compra de produtos porque não tem como entregar. É a mesma coisa, por exemplo, se eu te der um exemplo, que se nós parássemos o abastecimento de água numa região do Brasil, causando um pânico e um caos em toda a região. Isso afeta? Lógico que afeta. Eles não iriam comprar, eles não iriam vender, ninguém ia ter dinheiro, enfim. Aí você desencadeia uma grande crise. Que é o que está acontecendo, mas estamos dando um jeito ainda, né? Não vamos ficar preocupados. Espero que tudo se estabilize logo. E a gente perguntou também se há previsão para que tudo volte à normalidade mesmo, né? E a dúvida que não quer se calar: o dólar vai baixar ou não, Bruna? Olha, vou te falar que se algum economista te dizer que tem certeza quando o dólar vai baixar, qual o valor que ele vai chegar ou se ele vai aumentar muito mais, ninguém consegue te dizer. Como eu falei, são vários fatores externos. Primeira coisa, manter a calma, esperar que esse surto se acalme, né? Que diminua os casos, que diminua essa pandemia em todos os países. Após isso, trabalhar para melhorar a nossa economia que ficou parada, literalmente, durante esse tempo, né? Nós vemos escritórios, ninguém tá indo trabalhar, fazendo home office, trazendo mais segurança para todo mundo que está olhando o Brasil de fora, enxergar e ver que ele pode alocar dinheiro ali dentro de novo, que pode investir no nosso país de novo e aguardar. Sim, é longo prazo, isso não vai acontecer do dia para a noite. Mas temos boas notícias, porque nós tivemos outras doenças como Zika, dengue, H1N1, que também ocorreu em todos os continentes. A famosa pandemia, quando acontece em todos os continentes. E o mercado financeiro, historicamente, se recuperou. Normalmente se dá entre 3 e 6 meses, lógico, variando muito de caso para caso, mas tudo acaba voltando ao normal. Dessa vez, se vai ser assim nesse tempo ou não, a gente ainda não tem bola de cristal, mas pode esperar que vai baixar assim. Ai, ótima, boa notícia. Então não sai acreditando em qualquer pessoa, qualquer economista não. Ela disse que vai baixar, mas calma, vamos com calma mesmo, porque não é assim pra ontem, né? E, Bruna, quais são os principais pontos de atenção do brasileiro nesse momento da economia? O que fazer e o que não fazer com o dinheiro de jeito nenhum?
nenhum, hein? Eu diria ainda para ninguém fazer movimentos bruscos, né? Vamos combinar que você acabou de fazer uma cirurgia ali, você ainda tá aberto, ainda tá com aqueles pontos e você precisa se recuperar, tá? Então, com o seu bolso no seu dia a dia vai ser a mesma coisa. Para quem não sabe investir, a gente vende uma educação financeira, não fique vendo tudo no Instagram e tenta adivinhar. Precisa ter um certo conhecimento. E a gente fala que nessas quedas, principalmente da bolsa, precisa ter muito sangue frio. Vimos que muitas pessoas perderam muito dinheiro. Então, é manter muito a calma. Para quem tem um pouco da sua economia e estava pensando em investir, estude, guarde suas economias na sua conta, numa poupança, tenha o dinheiro de 6 meses guardadinho, bonitinho, para caso haja uma necessidade. Infelizmente, a gente ainda não pode falar qual que vai ser o grande impacto dessa doença daqui 6 meses, 1 ano, se vai afetar emprego, se vai afetar a economia no geral. A economia já está afetando no dia a dia, mas num número anual, né, até o final do ano. Ainda querendo ou não, aqui no Brasil, apesar de estar acontecendo na China há bastante tempo, no Brasil é muito recente. O que a gente pode ver desde já? Teve um aumento no preço de tudo que é importado, tá? E também nos produtos essenciais. Como falamos, sempre que você tem uma procura, alguns mercados aproveitam essa crise para aumentar o seu preço. Afinal, todo mundo, por exemplo, vai precisar de um álcool em gel ou de uma água. E as pessoas nesse medo começam a estocar tudo. Então, o que eles aproveitam? Para ganhar mais dinheiro. Eles encontram uma oportunidade dentro de um problema. Com seu dinheiro é a mesma coisa. Encontre uma oportunidade dentro do seu problema. Essa oportunidade agora é ver, você acordar que diante de uma crise você está precisando guardar mais dinheiro, guarda mais um pouquinho. Faça a sua economia direitinho, deixa ela direitinho e com certeza ela vai passar. Temos que esperar esse momento de pânico. Nós passamos por muitas outras doenças. Podemos ver numericamente que a dengue hoje mata muito mais do que o coronavírus no mundo inteiro. A higiene é essencial e o mercado financeiro, ele vai se cuidar e ele vai ficar bem, pode ter certeza. Boa, obrigada, Bruna, mas você não vai embora, né? A gente ainda tem uma dica muito legal da Bruna, mas fica pra depois, continue com a gente no Mix Tudo. A gente tá falando sobre economia hoje, porque, né, oscilou bastante durante essa semana. Eu quero saber de você, depois de tudo que rolou nesses últimos dias, você mudou algum plano que envolvia dinheiro, viagens, poupança, investimento? Tá preocupada aí? Bom, a nossa economista Bruna Aleman já deu várias dicas, mas já ela volta com uma preciosa pra gente encerrar muito bem essa semana. Vamos de música? Mix Tudo. Mix 735, Foo Fighters, Walking After You. Tá rolando o Mix Tudo nessa sexta-feira pra encerrar muito bem essa semana falando de economia, já que a economia não tá lá essas coisas, né? Mas aí a gente tá aqui pra tirar dúvidas, inclusive agora há pouco a gente falou com a economista Bruna Aleman. Estará em podcast amanhã, tá? Pra você acompanhar no nosso site, radiomixfm.com.br, pra quem perdeu, mas ainda tem mais uma dica dela. E eu quero saber de você, depois dessa semana maluca aí, né, na economia, você mudou algum plano que envolvia o seu dinheiro? Manda pra gente no 11981801000. Tudo. Mix Tudo. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix 739 de volta por aqui nessa noite com muitas mensagens dos nossos ouvintes do Brasil todo através do 11981801000. Papo é sobre economia, inclusive a gente convidou a economista Bruna Aleman, que tirou várias dúvidas da gente, né, num bate-papo bem legal que rolou e que você vai poder conferir depois também em podcast no nosso site, radiomixfm.com.br. Eu falei pra você esperar aí que a gente tinha uma dica dela ainda, né? E chegou o momento da dica da Bruna, a economista, que trocou uma ideia bem legal com a gente hoje e tem mais coisas pra contar pra gente. Vai lá, Bruna. Complementando com os impactos do dia a dia que vocês podem sofrer, além dos preços que eu havia falado, eu acho que é muito importante agora, o que está acontecendo? Todo mundo está enxergando essa necessidade da gente ver a notícia do dia a dia, o que está acontecendo ao nosso redor e tudo que afeta a nossa vida, seja a nossa viagem, sejam as passagens aéreas que são cotadas em dólar. Então tem algumas empresas de passagem aérea que estão já promocionando, mas como que ela vai pagar a conta dos voos que não estão indo agora? Cobrando mais caro lá na frente. Então é tudo uma questão de balança. Se vocês verem e organizarem tudo que foi falado, é uma questão de balança. Sai mais do que entra, gasta mais do que pode. Agora tá faltando consumidor, lá na frente vai ter muito consumidor.